Vamos agora para a nossa segunda parte da nossa aula sobre cultura grega. Na primeira parte a gente termina falando sobre as Olimpíadas. Agora a gente vai falar sobre o teatro grego. Teatro este que tem origem nas grandes Dionísias, que eram as festas feitas para o deus Dionísio, o deus do vinho, o deus dos prazeres, o deus da festa. Então, nessas grandes Dionísias existiam concursos de teatros, principalmente de dois gêneros, que era a tragédia e a comédia. A tragédia era sobre cenas dramáticas da vida dos deuses e dos heróis, que tinham um caráter educativo. Então, a tragédia tratava mais da questão mitológica, da questão dos deuses. E a comédia, por outro lado, era uma sátira, que representava e ridicularizava um pouco aqueles personagens famosos nas cidades. Figuras públicas, né? Seja algum político, alguma coisa assim. Isso a gente vê que tem uma grande influência na nossa comédia atual, que a nossa comédia também trabalha muito com sátira, né? A gente sempre vê as pessoas imitando figuras públicas, figuras conhecidas e também os políticos. Dentre os autores de teatro famosos tinham Esquilos, o Sófocles, Eurípides, Aristófanes, e esses teatros eles eram feitos, representados ao ar livre, aproveitando a inclinação das colinas para a construção dos anfiteatros. Então era uma coisa mais ao ar livre, e o ator ele usava algumas máscaras para representar. Essas máscaras, se fosse uma cara feliz, era uma máscara de comédia, uma cara mais séria, mais triste, era uma máscara do gênero da tragédia. Então, quem podia assistir? Todas as pessoas poderiam assistir, as mulheres também poderiam assistir. Mesmo quem não pudesse pagar, poderia assistir. Quem pudesse contribuir, contribuía para ajudar nessa prática cultural, né? Esse marco cultural do teatro. As máscaras, existem vários tipos de máscaras. E as máscaras tinham que ter qual preocupação? Uma preocupação com a questão do som. Por quê? O teatro ele era apresentado em festas públicas, festas cívicas, para muitas pessoas. Então essa pessoa tinha que falar, a máscara tinha que ser aberta para o som atingir todo esse público. Além dos teatros, tem outras questões que influenciam a cultura grega, que a cultura grega influencia nossos dias atuais. Primeiro, os poemas homéricos. Um poema, ele vai sendo desenvolvido através da questão das rimas, questão das frases sequenciais, e o poema homérico, ele contava os feitos heróicos dos antigos aqueus. O Homero, ele tem os seus poemas mais conhecidos, a Ilíada e a Odisseia, que narram a ideia da guerra de Troia e também as aventuras do Ulisses. A Odisseia é uma palavra que a gente usa até hoje. Uma odisseia, não sei o que é uma odisseia. O que é isso? É um grande feito, né? Uma grande saga. Então o Homero é um grande autor importante do mundo grego, que influencia muito a nossa cultura atual. O Homero, como que ele faz esses poemas sobre a guerra de Troia? Ele pega alguns estudos que o Heródoto já tinha feito e, com base nesses estudos, ele constrói a sua narrativa. O mundo grego ele também é muito importante, aproveitando aqui o gancho, né, que eu falei do Heródoto. O Heródoto ele é considerado o primeiro historiador. Então, a história também tem uma grande ligação com o mundo grego. A história enquanto escrita e descrição dos povos gregos, o registro dos acontecimentos. Então, esse primeiro historiador a gente considera que é o Heródoto. Outros povos escreviam suas histórias, escreviam suas mitologias? Sim, mas os gregos sistematizam isso na forma de um conhecimento que vai se tornar um conhecimento científico. Outra grande influência dos gregos para o mundo atual, a matemática. A matemática, que dois principais pensadores gregos, o Tales de Mileto e o Pitágoras, são pensadores fundamentais para o desenvolvimento dessa matemática. É o próprio Pitágoras que dá o nome matemática à matemática. Outros povos faziam contas, estipulavam o que estavam gastando, o que poderiam gastar, faziam também. Mas os gregos colocam o nome de matemática. O Pitágoras, ele que é nascido na Península Itálica, hoje em dia a gente poderia falar que ele era italiano, mas como naquela época a Península Itálica fazia parte do mundo grego, então colocamos ele no escopo dos gregos. A medicina. Até hoje, a medicina usa o julgamento do Hipócrates, que era
dedicado a essa arte, né, a arte da medicina, a ciência médica. Então a gente vê que essa veia da medicina, né, essa veia médica dos gregos, até hoje é muito bem representada nos dias atuais. Outro ponto importante é a questão da oratória. A questão da oratória era muito valorizada entre os gregos. Por quê? Porque, principalmente no sistema ateniense, onde as pessoas deveriam defender suas ideias, expor suas opiniões, era muito importante a pessoa saber falar bem. Então a oratória é essa arte de saber falar, a arte de falar bem. A oratória, então a gente pode entender que ela surge no mundo grego. Surge até uma classe de pessoas, né, que eram sofistas, que eles ensinavam essa arte de falar, a arte de defender os seus argumentos. Os sofistas vão ser muito atacados por Sócrates, que Sócrates vai acreditar que eles não se importavam com a verdade, não se importavam com o verdadeiro conhecimento, e sim em defender qualquer tipo de argumento, seja ele errado ou certo. Outra ciência, né, clássica, a gente falou do Sócrates, tem que falar de filosofia, a gente fala do mundo grego, tem que falar de filosofia, com alguns autores principais, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, que vêm da mesma linha. Como assim da mesma linha? Eles têm pensamentos diferentes, mas o Sócrates, ele começa a expor seus argumentos, expor suas ideias, né, a teoria da maêutica, só sei que nada sei. E o Platão, ele é um discípulo do Sócrates, ele é um aluno do Sócrates. Tudo que a gente sabe sobre o Sócrates foi Platão que escreveu. Por quê? O Sócrates, ele era um cara da oralidade, ele não deixou nada escrito. Então, o que a gente sabe sobre o Sócrates foi o Platão que escreveu. O Platão funda a academia em Atenas, a Academia Platônica, né, a Academia de Platão. E o Aristóteles vai estudar nessa academia durante 19 anos. Então, eles têm essa mesma linha de pensamento. Eles divergem entre si, mas a gente percebe a influência de um no pensamento do outro. O Platão, ele acreditava que a verdade estava no mundo das ideias, no mundo superior, não estava no mundo físico, no mundo material. Já o Aristóteles não, ele acredita que a verdade, ela é desse mundo, do mundo sensível, do mundo material, e a gente chega nela através da racionalidade, através do pensamento. A filosofia, ela vem, o nome filosofia quer dizer amigo do saber ou amor ao saber. Então a filosofia, ela vem dessa dedicação ao conhecimento, buscando responder algumas perguntas, né? De que é feito o universo, o que é o bem e o mal, o que é a justiça, o que é o belo, o que é o amor. Essas reflexões, elas até hoje influenciam o nosso pensamento. A arte grega é outra dessas influências culturais. A gente vê a arte tanto em esculturas, né, a escultura simétrica, a escultura harmônica, mostrando a perfeição do corpo humano, quanto também nas construções dos grandes templos. Então era uma arquitetura harmônica, simétrica, buscava o equilíbrio e tinha 3 principais influências nessa arquitetura. Era a dórica, a jônica e a coríntia. A ordem dórica, né, as pilastras dóricas, é aquela pilastra mais simples. Por quê? Os dóricos são aquele povo guerreiro de Esparta. Então, eles trabalham essa arquitetura também de uma forma objetiva. Então, essa arquitetura dórica, ela era simples, maciça, a coluna era um monolítico, não tinha uma base, e tinha um capitel, né, que é a parte de cima da coluna, simples, sem decoração. Os jônicos, povo que ajuda a colonizar Atenas, junto com os eólios. Então os jônicos, eles já têm um pouco mais de preocupação com a questão estética. A ordem jônica, a gente tem o topo das colunas com volutas. O que são essas volutas? São umas dobrinhas, tipo um rocambole. Então esse é o ponto principal para identificar uma coluna jônica, né? Aquela que tem aquela voltinha, tem um rocambolezinho, esse é o jônico. O coríntio, ele é o mais rebuscado deles. Se parece um pouco com a jônica, mas ele é o mais rebuscado. A gente vê que esses ornamentos, eles são... a gente pode dizer que eles se parecem com flores. Eles são mais rebuscados, né? São mais trabalhados. Tem algumas nervuras, né? A coluna tem algumas nervuras. Então sugere luxo, sugere ostentação. Gente... foi isso, né, que a gente queria falar, os pontos principais da cultura grega. Claro que algumas coisas ficaram deixadas para trás, mas a gente precisa entender, nesse contexto geral, o antropomorfismo das esculturas gregas,
Os deuses também têm esse caráter antropomórfico, então isso influencia em toda a arte grega. A gente vê a escultura grega, ela é baseada na perfeição, no movimento, no equilíbrio, então a gente precisa entender essas coisas. A gente está terminando aqui de nossa aula, né, sobre cultura grega. Queria mandar um abraço aí a todo mundo que viu o vídeo, né, meus alunos aí do CTPM, que viram o vídeo, comentaram, eles pediram para mandar um salve, né, começando a ficar mais solto nesse negócio de gravar vídeo, né. Mas no geral é um agradecimento, espero que esse vídeo ajude vocês a estudarem, a fazerem as avaliações. O pessoal aí do CTPM vai fazer agora a AV1, que vai cair sobre Grécia Antiga, então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima oportunidade. Abraço.